Olá, boa noite. A gente começa o TN2 de hoje com essas imagens. O homem sai correndo em meio aos carros e é perseguido por outras pessoas. Logo depois, ele é detido e imobilizado. O homem fica cercado por uma multidão e por pouco não acabou linchado. Este caso aconteceu em Vila Velha. Nós vamos direto para lá, onde está o repórter Yuri Demuner, que tem mais informações sobre este caso, não é isso, Yuri? Boa noite. Olá, Isabela, boa noite para você, boa noite para quem está em casa. Como todo mundo viu aí no início do jornal, né? Esse homem que foi perseguido por populares é um assaltante. Ele foi perseguido e tomou umas pancadas da população justamente porque tinha acabado de roubar uma loja no Polo de Modas da Glória, que fica aqui em Vila Velha. Foi ali na Avenida Jerônimo Monteiro por volta de 3 horas da tarde. De acordo com informações da Guarda Municipal, esse homem estava apanhando por ter cometido esse roubo. Quem estava ali no momento se revoltou com a ação criminosa e aí começou a série de agressões. Pouco tempo depois, a Guarda Municipal chegou ao local, acalmou os ânimos, conteve os populares e prendeu os criminosos, prendeu o criminoso que teve alguns ferimentos, mas passa bem. Ele foi algemado e trazido aqui para a Delegacia Regional de Vila Velha. Como eu disse, esse caso foi no Polo de Modas da Glória e um pouco mais cedo, bem perto dali no centro de Vila Velha, criminosos entraram também em um shopping que fica lá no local. Era final da manhã quando esses bandidos foram até uma joalheria que fica dentro do shopping e invadiram a loja. A ação foi rápida, eles roubaram cerca de R$150 mil em joias e também em dinheiro e bijuterias. A polícia foi acionada, mas os criminosos fugiram sem deixar nenhum tipo de pista, sem saber para onde esses homens foram, né? Ninguém conseguiu informar a polícia. A gente chama a atenção que foram 2 casos, um no final da manhã e um durante a tarde, 2 assaltos, 2 roubos no Polo de Modas da Glória e também no centro de Vila Velha, 2 polos comerciais de bastante movimentação. A gente chama a atenção para quem está em casa porque é final de ano, você que está pensando em sair de casa para fazer aquela compra, presentear algum familiar, tem que ficar atento, porque criminosos, bandidos estão se aproveitando dessa situação para roubar e cometer assaltos. São essas as informações, Isabela. O homem foi preso, está aqui no DPJ, na Delegacia Regional de Vila Velha, e a gente faz esse alerta para quem está em casa. Uma boa noite, eu volto com você no estúdio. Ok, Yuri, obrigada pelas suas informações. A gente fala de outro roubo que também foi bem grave. Um posto de combustíveis foi assaltado 10 vezes e por um mesmo bandido. Na última vez, no domingo, olha só o que os frentistas fizeram. Eles se revoltaram e quebraram o carro do suspeito. Cansados de tantos roubos, fizeram ainda levantamentos para a polícia. O suspeito chega no carro vermelho e anuncia o assalto. Repare que ele usa boné e máscara para não ser identificado. Mas, segundo os frentistas, o mesmo criminoso assaltou o posto 10 vezes, isso em apenas um mês e meio. Revoltados, 2 funcionários reagem. Um pega um pedaço de madeira que estava na lixeira e quebra os vidros do veículo. Outro pega uma pedra e joga onde está o bandido. O suspeito foge, levando uma pequena quantia em dinheiro. Vem todo domingo, é certo que ele vem, e agora ele está intercalando entre os dias da semana. Feriados ele vem, igual ontem mesmo foi feriado aqui na Serra. Pela parte da manhã eu comentei até que ele ia vir no caso, e quando foi à tarde, para a noite ele veio. As câmeras de segurança do local registraram outra ação do assaltante. Ele usa a mesma roupa, que parece ser um uniforme de empresa. Chega, abre a gaveta e leva todo o dinheiro. Segundo os funcionários do posto, o suspeito sempre para o veículo aqui, exatamente ao lado do caixa, e ameaça o funcionário com uma faca ou com um revólver. Esse suspeito aparenta ter 45 anos de idade e sempre age sozinho. E agora, os 7 frentistas estão com medo. Quando é assaltado o posto, a polícia é acionada. E eles vêm, registram o boletim e fica por isso mesmo. Ninguém faz nada, ninguém dá uma resposta, ninguém dá um parecer. Então, a gente preferiu procurar saber quem é a pessoa e passar para a polícia já, para a polícia pegar um mandato de prisão que seja, ir até a pessoa e prender ela, do que esperar roubar mais vezes. De acordo com um outro funcionário do local, o criminoso parou com o mesmo carro em outro posto para abastecer.
mas ele não deve saber que o estabelecimento pertence ao mesmo dono. O posto assaltado fica na rodovia Governador Mário Covas, perto da BR-101, em Jardim Limoeiro, na Serra. O gerente conta que já foi à delegacia e agora aguarda pela prisão do assaltante. Isso de fato aconteceu. O suspeito foi identificado pela polícia. Lucas Leocádio de Moura, de 34 anos, foi preso. O uniforme de trabalho que ele usava no crime também foi encontrado e com marcas de sangue. O delegado comentou como foi essa prisão. Prosseguimos hoje logo pela manhã. Chegamos até a residência dele, onde encontramos as roupas que ele estava usando no dia do roubo, de um dos roubos, né? Inclusive na de ontem, onde ele acabou sendo atingido pelos frentistas, a roupa ainda suja de sangue. Descobrimos que ele trabalhava na Vale, fomos até a empresa para tentar localizá-lo, mas lá recebemos a notícia que ele tinha passado mal, tinha acabado de sair. Acabamos localizando ele no bairro Jardim Camburi. Ele estava saindo de dentro de uma loja, a equipe reconheceu, fez a abordagem, identificou e efetuamos a prisão. Segundo o delegado, o suspeito foi autuado por roubo tentado e será encaminhado ao presídio. E diferente do que disse a polícia, a Vale afirmou que o suspeito não é funcionário da empresa, mas que está colaborando com as investigações. Agora a gente fala de violência contra as crianças. Os pais têm que ficar muito atentos. Um bebê de 1 ano e 7 meses foi agredido com socos e chutes dentro de casa. Em outra ocorrência, 3 crianças foram abusadas sexualmente por um adolescente. Violência sentida na pele por uma criança de apenas 1 ano e 7 meses. E pior, vivida dentro de casa. A menina foi espancada pelo padrasto. Quando minha filha já estava praticamente perdendo a consciência, que ela ficou toda mole, ele virou, que eu comecei a sacudir ela, ele virou e falou bem assim, era para ter matado. Não me arrependo em momento nenhum. Já essas 3 crianças são vítimas de outra violência, a sexual. O caso chocou os capixabas e os familiares. Uma delas, de 4 anos de idade, foi abusada pelo próprio tio, um adolescente de 16 anos. Aí ela pegou e falou assim, mãe, não tem mãe um amigo? Eu pedi um amigo o celular, ele foi e me deu o celular, só que quando eu pedi o celular, ele foi, abaixou as calças e começou a balançar para mim. E começou a colocar em mim e falei que estava doendo, estava machucando, estava doendo. O caso aconteceu em Vila Velha e foi descoberto porque o suspeito gravou um dos estupros pelo celular. O psicólogo Jonathan Germano faz um alerta para os sinais que as crianças vítimas dessas agressões podem apresentar. A criança ela vai dar sinais. Por exemplo, uma criança que antes era muito ativa, ela vai começar a ficar mais isolada e vai ficar com medo que antes não se percebia. Ela vai começar a demonstrar, não em palavras, mas em sinais, e é preciso observar. E uma mãe, se ela estiver bem atenta, ela vai observar que a criança está mudando. Então, é os sinais, não os sinais vocais, mas os sinais corporais e as atitudes, entendeu? Muitas vezes, esse terror vivido pelas crianças acontece dentro de casa. Então, além dos sinais que ela demonstra, é importante a família conversar para essa criança se abrir. E, de acordo com o psicólogo, a conversa tem que ser amável, amigável. A criança tem que ganhar a confiança no adulto, senão ela não se abre. E a partir do momento que ela contar detalhes do que aconteceu, é extremamente importante ela ter um acompanhamento psicológico e até físico, caso tenha violência também pelo corpo. Além de ir no psicólogo, a criança, como ela sofreu uma violação física também, é importante procurar um profissional que trate essa questão corporal também. Olha, o padrasto que agrediu a criança foi autuado pelos crimes de tortura e lesão corporal qualificada e já está no presídio. Já o adolescente de 15 anos que abusou das crianças assinou um boletim de ocorrência por estupro de vulnerável e foi reintegrado à família. Alerta vermelho para chuva no estado. Durante a tarde foram muitos registros de alagamentos e prejuízo. Olha só o que aconteceu com este carro. O veículo foi engolido depois que a rua cedeu no interior de Cachoeiro de Itapemirim. O carro rolou pelo morro e foi parar lá embaixo. Ninguém ficou ferido. Aqui na Grande Vitória, o viaduto da BR-262 em Viana ficou inundado. Na BR-101, na Serra, a pista principal e a marginal ficaram interditadas devido ao alagamento. A avenida perto do terminal de Laranjeiras estava também inundada.
Em José de Anchieta 2, a água desceu com força nesta parte do bairro. Olha aí o registro da água descendo pela escadaria. E choveu também, gente, dentro de um supermercado que fica também na Serra. Olha, 2 institutos meteorológicos emitiram alerta de chuva volumosa no estado entre hoje e amanhã. Também há possibilidade de ventos intensos acompanhados de raios. Amanhã o dia deve ser com muitas nuvens, mínima de 23 e máxima de 30 graus. A seguir, Rabecão tomba em Cariacica e ainda o estado bate novo recorde de casos confirmados de coronavírus. É um instante só. Um rabecão da Polícia Civil tombou na BR-262 em Cariacica. O acidente aconteceu perto do trevo da Ceasa. O veículo, que é utilizado para transportar corpos, seguia para o DML de Vitória quando aquaplanou na pista e tombou. No momento do acidente, haviam 2 corpos dentro da viatura. Outro rabecão foi deslocado para o local para transposição dos corpos. A Polícia Civil afirmou que a viatura seguia em velocidade compatível com a via e que a pista estava escorregadia devido ao excesso de chuva. Apesar do susto, nenhum policial ficou ferido. A quantidade de vidas perdidas pela Covid-19 aqui no estado daria para lotar 50 ônibus do sistema Transcol ou 8 aeronaves com capacidade para 500 pessoas. Não é exagero. A pandemia ainda não acabou. O sargento Lobato atuava em Marechal Floriano, na região serrana do estado. Ficou 23 dias internado. O clínico geral e ginecologista Irã Guimarães tinha 72. Trabalhava em Domingos Martins. O Dr. Reinaldo Barbosa Caixeta, de 63 anos, era ginecologista em Nova Venécia e também Jaguaré. Os 3 são algumas das vítimas fatais da Covid-19 nesta semana no Espírito Santo. Além deles, ainda tem a dona Terezinha, que tinha 72 anos. Morreu e a suspeita que estava com coronavírus. O Espírito Santo enfrenta o novo pico da doença. Os números comprovam, só aumentam. O número de casos confirmados bateu o recorde desde o início da doença. Em um dia, 2.418 pessoas testaram positivo. Os números da Covid-19 impressionam, são atualizados diariamente e até o momento mais de 4.450 pessoas perderam as suas vidas aqui no Espírito Santo. Esse número equivale a 8 aviões Airbus com capacidade para 500 pessoas, lotados. Ainda daria para encher uma 9ª aeronave, mais da metade. Só para vocês terem uma noção, se a gente transportar isso para o Transcol, equivale a mais de 50 ônibus lotados. Mas afinal de contas, o que está acontecendo com Capixaba? Será que as pessoas esqueceram dos cuidados? Para especialista, é pior. O cidadão não tem mais tanto medo do coronavírus. A gente aprendeu a lidar com o Covid, a gente aprendeu a fazer as medidas de precaução. E aí, no momento que tudo foi reaberto, as pessoas voltaram às ruas, mas elas voltaram sem os cuidados, né? Eu acredito que elas não tenham esquecido, eu acredito que as pessoas tenham ficado acostumadas com a Covid-19, né? Deixou de assustar tanto. Faz 9 meses que o primeiro caso de Covid-19 foi confirmado no estado. De lá para cá, os municípios de Vila Velha, Serra e Vitória assumem um ranking preocupante. Nessa ordem, são as cidades onde mais casos foram confirmados e mais mortes registradas. Fora da região metropolitana, Linhares, norte do estado, e Cachoeiro de Itapemirim, no sul, estão no topo. Cardíacos, diabéticos e obesos são os mais suscetíveis ao vírus, que atinge em maior parte as mulheres, mas mata mais homens no Espírito Santo. O alerta está aceso no estado e no país, ao mesmo tempo que na Inglaterra as primeiras doses de uma vacina já foram aplicadas. Tem até capixaba na fila. Eu não saio de casa e se você sim fosse relacionar com outras pessoas, visitar as outras pessoas, no caso, você pode até levar multa. A esperança da cura diante dos nossos olhos e o impasse da vacina no país. Segundo o Ministério da Saúde, imunização no Brasil só em março. O Espírito Santo trabalha com prazo para fevereiro de 2021 e defende um plano nacional de imunização. Que o Ministério da Saúde coordene as ações do Plano Nacional de Imunização, porque é inaceitável que um estado possa ter sua população vacinada, acesso à vacina, e outro estado não. Enquanto a vacina não vem, os números só aumentam. E a consciência parece que foi para o espaço. Com o calor que está fazendo, o povo não está mais preocupado com uma doença que pode matar, mas sim em se refrescar na praia, aproveitar para curtir com os amigos.
mas vale ressaltar, vale até ficar chato de tanto ser repetitivo. Temos que nos cuidar. Estando na rua, máscara, o tempo inteiro. Evitar tocar olhos, mesmo de máscara, porque o olho é a única mucosa que está em contato, tá fora da proteção da máscara. Higienização das mãos frequentes durante todo o dia, né? Chegou em casa, tira sua roupa, toma um banho, coloca uma roupa limpa e fica em casa. Lembrem-se do Sargento Lobato, do doutor Irã e do doutor Reinaldo, da dona Terezinha e dos mais de 4.400 mortos. E lembre-se também que esse número já mudou. Enquanto a gente fala, mais casos são confirmados e mais pessoas estão morrendo. Olha, gente, infelizmente houve um novo recorde de casos confirmados no estado em 24 horas. Foram 2.419 pessoas que testaram positivo para a Covid de ontem para hoje. Foram também 30 mortes registradas em 24 horas. Nós temos no total, aqui no painel Covid, até o momento, 206.984 casos, 4.485 mortes e mais de 189 mil pessoas curadas da doença. No retorno do TN2, incêndio em supermercado assusta moradores no norte do estado. A gente já volta. Um hipermercado pegou fogo no norte do estado. As chamas consumiram o terceiro andar do prédio. O fogo teria começado em uma subestação de energia e na casa de máquinas. O hipermercado fica em São Mateus. Uma nuvem de fumaça cobriu o estabelecimento. O local foi evacuado por medida de segurança, mas a loja em si não foi afetada. Os bombeiros foram acionados para combater as chamas e, apesar do susto, não houve feridos. Bom, essas são as principais informações do estado hoje. A gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Amanhã estaremos aqui novamente, 7h20. Até lá.